De soldado. Na natureza selvagem, muitas vezes é preciso usar a cabeça para sobreviver. E algumas formigas cabeça de soldado, também chamadas de formigas tartaruga, parecem ter levado isso ao pé da letra. Alguns membros dessa espécie são facilmente reconhecidos pelo formato estranhamente avantajado de sua cabeça, que é usada para tampar a entrada do formigueiro, atuando como portas vivas e protegendo o restante das formigas. Você pode estar se perguntando, por que esses formigueiros possuem entradas tão grandes? Curiosamente, essas formigas não cavam seus próprios ninhos. Em vez disso, elas invadem as tocas dos besouros broca de madeira, que são insetos bem maiores que as formigas. Então, a entrada do ninho fica superdimensionada. Daí a necessidade de uma proteção extra. Às vezes, elas ficam tanto tempo protegendo o formigueiro que até nascem musgo e líquen nelas. Lagosta boxeadora. Quando uma discussão chega ao fim, é especialmente triste para uma lagosta boxeadora. Seus socos são poderosos o suficiente para quebrar vidros. Então, se elas brigarem entre si, uma desavença pode ser fatal. De fato, bonita e mortal não são dois adjetivos que você definiria para uma lagosta. Mas essas daqui são o pesadelo dos mares. Suas lindas cores vívidas escondem um poder letal, o soco mais forte de todo o reino animal. A lagosta, aparentemente inofensiva, usa 2 apêndices para esmurrar suas presas, como robôs aquáticos, a uma velocidade de 80 km por hora e uma aceleração equivalente ao disparo de uma bala calibre 22. Se uma pessoa pudesse acelerar os braços com 1/10 dessa força, seria possível lançar uma bola de beisebol em órbita ao redor da Terra. Outro poder especial da lagosta boxeadora é sua visão. Enquanto os cães contam com 2 tipos de receptores de cores, o verde e o azul, e nós temos 3, o azul, o verde e o vermelho. Essa criatura sensacional possui 16 cones. Assim, o arco-íris que elas enxergam deve ser uma verdadeira explosão de cores, luz e beleza. Camarão pistola. Que tipo de perigo um camarão de meros 5 centímetros pode oferecer? Não queira ser uma presa do camarão pistola para descobrir. Ele paralisa e pode matar suas presas, mesmo à distância, através de uma violenta onda de choque supersônica. Essa onda é gerada por meio de um rápido movimento de suas garras. Com tanta energia liberada pelo estalo, a água que os rodeia atinge por uma fração de segundo a temperatura de inacreditáveis 4.700 graus, pouco menos quente que a superfície do Sol, que atinge escaldantes 5.500 graus. Além disso, o soco produz um som de 218 decibéis e o movimento é tão rápido e intenso que libera energia suficiente para que os elétrons se desprendam dos átomos, criando um plasma que pode ser visto como um flash. A força é tanta que muitas vezes o camarão pistola pode matar suas presas, mesmo se não acertá-las. Quando não matam, as deixam totalmente atordoadas. Besouro Hércules. Que superpoder um dos maiores besouros do mundo pode nos mostrar? Com até 17 centímetros de comprimento, o besouro Hércules é o mais forte do mundo, pelo menos em proporção ao seu tamanho. Esses insetos enormes são capazes de levantar até 850 vezes o seu próprio peso.
Se uma pessoa de 70 quilos tivesse a mesma força, ela seria capaz de levantar 60 toneladas. Como isso é possível? A resposta foi dada séculos antes desses bichinhos terem sido descobertos. E tudo se resume à relação entre força e peso demonstrada por Galileu Galilei. Um animal maior pode ter músculos maiores, mas grande parte de sua força é usada para suportar o seu próprio peso. Então, não sobra muito para levantar um peso extra. Em contraste, criaturas menores têm menos massa para carregar. Então, podem dedicar mais força muscular ao levantamento de peso. Além disso, quanto maior o animal, mais energia ele precisa para sustentar funções essenciais, como a respiração e circulação sanguínea. Com sistemas internos mais simples e compactos, animais menores, como os besouros, podem investir mais da energia que ganham com a comida na construção de exoesqueletos fortes, que suportam mais peso do que tecidos moles. Pitorrui. Não são apenas as cobras, escorpiões e sapos que podem amedrontar suas presas com venenos letais. 3 pássaros do gênero Pitorrui, que foram descobertos nas florestas tropicais da Nova Guiné, são potencialmente venenosos. Essas pequenas aves alaranjadas têm em sua pele e penas um componente tóxico. Esse poderoso neurotóxico tem a capacidade de paralisar até mesmo os músculos do coração de suas vítimas menores. O envenenamento acontece quando o pássaro entra em contato com a pele, boca, olhos e mucosas nasais de suas vítimas. Os primeiros sintomas do envenenamento são a dormência e paralisia da região afetada. Mas estudos recentes sugerem que os pássaros não sintetizam o veneno. Em vez disso, eles obtêm através de seu suprimento de comida, especificamente de uma espécie de besouro que comem. Sua habilidade especial está em não ser afetado pelo veneno de suas presas e, ainda por cima, ser capaz de absorver a substância letal e depositar em seu corpo para intimidar predadores. Dragão voador. Quem disse que dragões não podem existir na vida real? Correr pelo chão das florestas do sudeste da Ásia, onde predadores ferozes se escondem, pode ser perigoso. Assim, ao longo de milhares de anos, esse lagarto se adaptou à capacidade de voar. Esses animais desenvolveram um conjunto de costelas alongadas que podem estender e retrair. Entre essas costelas estão dobras de pele que ficam retas contra o corpo quando não estão em uso, mas agem como asas quando desdobradas, permitindo que o dragão aproveite o vento e voe como um planador. Cada voo pode transportá-lo por até 9 metros entre galhos de árvores, onde os machos patrulham ferozmente seus territórios e as fêmeas voam livremente em procura de um companheiro. Ratel. Medo, definidamente, é uma palavra que não está no vocabulário desse feroz animal. Ele compra briga com qualquer inimigo, não importa o tamanho. O ratel é capaz de enfrentar porcos-espinhos, búfalos, cobras, lobos, leopardos e até leões. O animal nem mesmo se preocupa com a quantidade de inimigos e, por incrível que pareça, esse exímio lutador dificilmente perde um confronto. O segredo para tanta confiança está na sua pele, que é muito grossa e sólida, e o protege contra as dentadas de animais maiores e até mesmo do veneno de animais como cobras e escorpiões. São criaturas muito inteligentes e sabem de prontidão os pontos fracos de suas presas, facilitando o ataque.
Enquanto isso, seus dentes e garras afiadas fazem o resto do trabalho e, inclusive, são fortes o suficiente para devorar uma presa toda. Apesar de gostarem de carne, os ratéis têm uma preferência alimentar bem simples: mel, que conseguem atacando colmeias de abelhas. Cobra voadora. Para muita gente, cobras já são suficientemente assustadoras quando rastejam de forma sorrateira pelo chão de florestas. Agora, imagina quando essas pessoas souberem que existem cobras capazes de voar. Bem, tecnicamente elas planam, assim como o dragão voador. Essas cobras encontradas em florestas tropicais do sul e sudeste da Ásia podem percorrer no ar distâncias de até 100 metros, podendo inclusive fazer curvas de até 90 graus pelo ar. Por que elas fazem essas peripécias aéreas? Bom, isso é algo que nem mesmo os biólogos ainda conseguiram responder. Mas o consenso geral é que elas planam de árvore em árvore para evitar predadores, como macacos e cobras maiores, e perseguir presas como pássaros, sapos e morcegos. Para tranquilizar, essas cobras, apesar de terem veneno, não costumam atacar pessoas. Mas mesmo se o fizessem, sua toxina não é letal para nós.